Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar de uma técnica matadora para agendar qualquer pessoa, seja ela fria, que você não conhece, ou seja ela quente, que você conhece. Fica nesse vídeo até o final que vai valer a pena para você agendar mais oportunidades de negócio, consequentemente gerar mais resultado. Bom, e essa técnica eu uso diariamente quando eu prospecto, quando eu falo com pessoas, quando eu gero reuniões de negócios com investidores e tudo mais. E também eu ensino minha equipe, né? Já ensinei diversas pessoas a agendarem, a prospectarem, a venderem. E se você quer ampliar seu potencial de vendas, se inscreve no canal que vai valer a pena e fica nesse vídeo até o final, que isso aqui pode gerar muito resultado para você. Bom, quando a gente fala de prospecção, em geral a gente tem que ter um método, né? E o método ele segue uma linha reta. Aliás, a venda ela segue uma linha reta. Então ela tem começo, meio e fim. O ponto mais o mais rápido, né, que você pode chegar de um ponto ao outro, aliás, é você usar uma linha reta. Então você tem que ter, né, essa cadência até o final. Isso aprendi com o Jordan Belfort, que tem o treinamento dele Straight Line System, que é linha reta de vendas, que é o Lobo de Wall Street. E como é que eu faço para agendar qualquer pessoa que eu conheço? Eu uso também o framework aqui, eu ensino vários, mas esse é o mais simples que tem, que eu vou te passar. Primeira coisa, eu faço um opener, né? A fase 1, são 3 fases, a fase 1, né, é você fazer um opener com uma apreciação sincera. O que é um opener, Vinícius? É uma pergunta para começar a conversa com a pessoa. Pode ser algo relacionado ao que você viu nela, uma pergunta de curiosidade, uma pergunta sobre um grupo do qual ela faz parte. Então ela é uma pergunta que ela queira responder, que ela vai, uai, por que essa pessoa está me perguntando isso? E aí vai querer te responder. Mas isso junto você coloca uma pergunta uma afirmação de apreciação sincera. Então olha para a pessoa, mesmo que só tenha uma foto de perfil ou um perfil de Instagram, LinkedIn, e aí você fala o que você aprecia nela de maneira genuína. Então ela vai ficar ainda mais compelida a responder porque você foi gentil, porque você lembrou de algo, você viu algo que ela tem de diferencial, e de maneira genuína, né? Faça de maneira genuína, que tem um poder muito, muito maior. Então esse combo de opener, né, com uma pergunta que gera curiosidade, que gera vontade dela responder, mais uma apreciação sincera e genuína, você vai conseguir a missão do opener, que é a fase 1, que a pessoa te responda com empolgação, tá? Não é que te responda por educação, mas te responda com empolgação. E aí você vai para a segunda fase. A segunda fase é você fazer uma pergunta tática, tá? Uma pergunta tática e estratégica, em que você vai fazer uma pergunta que se chama de pergunta de situação. Você vai perguntar para ela alguma situação que ela passa, relacionada depois ao que você vai oferecer para ela, ou agendamento que você vai oferecer para ela. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um agendamento de negócio, eu faço uma pergunta relacionada a: poxa, eu vi que você está crescendo. Quantos funcionários você já está? Quantas pessoas você está contratando aí para sua área comercial? Ou alguma pergunta relacionada ao negócio que eu possa depois linkar com uma proposta de agendamento. Então você fez o opener, ela te respondeu, e aí você faz essa pergunta. E ela vai te responder. E aí você vai fazer a tréplica, né? Você vai fazer uma tréplica. Olha, pô, bacana, realmente empresas como a sua, né? Ou pessoas como você. E a tréplica significa responder a pessoa mostrando para ela que você está ouvindo ela. Porque se você ignorar o que ela está falando e só ir para o passo 3, ela vai perceber, olha, a pessoa só queria me agendar. Ela só queria vender para mim. Eu sou um saco de dinheiro na frente dessa pessoa, ok? E as pessoas odeiam ser vendidas, né? Elas não gostam de serem guiadas por um processo comercial, e você, por isso, mesmo que ela saiba que é um processo comercial, é ideal você não deixar tão claro assim que você só quer o dinheiro dela. E o ideal é que você não queira só o dinheiro dela, tá? Que você queira ajudá-la também. Quando você coloca esse mindset de querer ajudar, você consegue vender muito mais do que querer só o dinheiro. Isso não tem nenhum problema de querer dinheiro, a gente vive num mundo que precisa de dinheiro. Mas então vamos lá, passo 2, você faz essa pergunta, faz a tréplica, responde àquela pessoa e já vai para o passo 3. O que eu estou usando muito aqui, né? Eu estou usando um fechamento direto com horários.
Então, o que você quer no final dessa conversa? Você quer agendar uma reunião de negócio. Então, você já pode falar assim o seguinte: João, poxa, que bacana que você está nesse momento. Pelo que eu estou vendo, vai ser agregador a gente conversar nesse momento, que a gente pode ajudar nisso e naquilo. Bem curto, né? Eu tenho aqui na agenda disponíveis os horários das 18h30, 20 horas ou na sexta, 15h30. Qual que fica melhor para você? Algum desses funciona? E aí, ou seja, eu fiz uma copy curta, uma escrita curta, porque quando você quer prospectar, você não pode responder tão rápido assim, para não parecer apegado, tá? Às vezes eu deixo os blocos, né, de mensagens que eu vou mandar mais espaçados, porque você pode fazer durante o dia. Então, se a pessoa te responde passo 2 lá, você pode esperar um pouco para respondê-la. Em geral, Vinícius, estou realmente ocupado fazendo outras coisas. Eu tenho um bloco de tarefas e por isso eu não respondo a pessoa de imediato, mesmo que ela me dê uma resposta positiva. E pelo outro motivo, eu sei que fica muito em cima da pessoa você querer agendar. Então, qual que é a estratégia que eu uso, né? Eu uso o gatilho mental do desapego na prospecção, ou seja, eu falo o mínimo possível e eu não vou responder tão rápido a pessoa assim. Então, nesse passo 3, eu vou fazer a tréplica da resposta da pergunta 2 e vou falar que pode ser agregador a conversa. Agregador, eu gostei muito dessa palavra quando eu vi, comecei a usar e fez muito sentido para mim. Então, eu tô sempre aprendendo também e tô agendando dessa maneira, né? Agregador, uma conversa, né? É uma maneira de você vender uma call dizendo que vai gerar valor. E aí você faz depois o porquê vai ser agregador de maneira bem curta e depois você manda os horários para essa pessoa. Claro, tudo isso tem que fazer uma coesão numa conversa. Se você falar de menos também, vai ser agregador a gente falar, a pessoa nem entendeu o que você faz, porque você não estruturou lá em cima, aí não vai ser legal, ok? E aí no fechamento dá sempre 3 horários. E aí, né, que entra uma outra estratégia que você pode ver aqui nesse YouTube, que é o fechamento follow-up 2 e 3 infinito, né? Que você, quando manda esses horários, não tem mais como a pessoa não agendar com você. Isso é um outro vídeo que você pode ver que é bizarro como uma pessoa agenda se você aplicar essa técnica que eu fiz em outro vídeo. Procura aí de follow-up, tem um tempo atrás e vai fazer todo sentido. Então manda os horários e se a pessoa não fechar, você continua, né, um processo de follow-up que você vai mandando horários até ela agendar. Mas claro, a primeira parte tem que dar certo, gente, não é uma fórmula, mas é um framework que está funcionando muito. Ou seja, eu faço várias coisas aqui no meu dia, eu sou CEO de uma empresa e, por exemplo, por gerar dinheiro em pouco tempo, eu faço isso também. Então, por exemplo, eu falei com uma pessoa, né, e mandei uma mensagem em 2 minutos, depois outra mensagem usando mais 2 minutos do meu tempo, e depois uma terceira mensagem mais 2 minutos do meu tempo, podendo gerar um contrato para minha empresa de 6 dígitos, altas cifras aqui, porque estou gerando uma pessoa de valor, né? Então faz sentido para mim eu continuar fazendo, eu faço isso diariamente. Minha meta é fazer diariamente, eu estou gerando uma oportunidade de negócio por dia. Tem dia que eu não consigo porque tem outras coisas para fazer, mas estou usando sempre esse framework. Então o framework, lembrando, é você fazer um opener com uma apreciação sincera, tá? A pessoa te responder, você conversar com ela, ou seja, fazer as tréplicas, se interessar pelo que ela tá falando, fazer uma pergunta que ela já vai afunilar depois para o que você quer. Então não é uma pergunta à toa, mas é uma pergunta de inteligência de situação. E o terceiro passo é dar a tréplica a ela, a tréplica a resposta, né, do que ela respondeu. E aí você fala que vai ser agregador uma call, ou seja, você já fez um pitch, isso já é o pitch da call, e o motivo pelo qual vai ser agregador. E aí você manda os horários com o framework que eu falei, manda 3 horários. Algum desses encaixaria? Qual que fica melhor? Algum desses encaixaria, senão a gente vê outra data, por exemplo, que é um fechamento bem light, assim, para você fazer uma estrutura tão curta. Essa é uma das estruturas que eu passo. Eu tenho um treinamento também que ajuda as pessoas a fazerem isso com profissionalismo. Eu já faço isso há 8 anos, por isso que para mim muita coisa é óbvia, né? Mas para você que está começando, eventualmente não é tão óbvio assim. Espero que esse vídeo tenha ajudado. E se ajudou, não esquece de deixar seu like, deixe seu comentário também. Eu quero te ver aí no próximo vídeo. Grande abraço e vamos que vamos.